Outro dia me perguntaram qual a diferença. Eu falo muito, né, a diferença entre saudade e lembrança. Aí eu expliquei para a pessoa, e eu quero falar aqui com você assim. Eu estou usando somente a semântica para eu fazer uma divisão daquilo que eu quero falar, né? Então eu usei a saudade, que é uma palavra que só tem no nosso dicionário, né? Só no dicionário português, e lembrança. Então, na minha ótica, né, a saudade, ela tem a ver com falta. Então, quando eu tenho falta de alguém ou de alguma coisa, eu tenho, na realidade, uma saudade, né? Então, por exemplo, eu terminei um relacionamento. Então, o término do meu relacionamento foi no dia tal, no mês tal, no ano tal. Então, o que é saudade? É quando eu lembro daquele dia, do dia tal, do mês tal e do ano tal, naquele dia ali que eu defini terminar, ou alguém definiu comigo, eu começo a projetar o que seria a minha vida com essas pessoas, ou com essa pessoa, ou com essa coisa que eu tinha. Então, quando eu projeto para o futuro algo que já acabou, eu tenho saudade. E a saudade é falta. E o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma falta e eu não consigo repor? Eu tenho que repor com outra coisa. Quando eu não consigo repor, eu fico criando o que no futuro? Expectativa, ansiedade. Então eu vejo a saudade como falta que gera expectativa e gera ansiedade. E como que eu falo isso? Que a saudade é um problema. Porque quando eu sinto falta, e essa falta me gera expectativa de algo que eu não vou ter mais, e me gera ansiedade de algo que eu não vou ter mais, o que eu vou ter lá para frente? Eu posso ter um problema sério. E que tipo de problema? Uma depressão, por exemplo, né? Agora, quando eu falo de lembrança, eu falo da mesma, assim, terminamos o relacionamento no mesmo dia, na mesma data, no mesmo mês, no mesmo ano. Só que aí eu lembro do que aconteceu, eu vejo aquilo e eu volto ao passado. Por exemplo, antes de eu ficar projetando o que eu vou viver com a pessoa lá na frente, eu olho para o passado e vejo assim, puxa, eu vivi momentos bons daquele tempo. Eu lembro de uma data específica, eu lembro de um momento específico, e aquilo me pacifica. Então a lembrança é pegar a data do que aconteceu, o problema, a situação, ou o que aconteceu, e olhar para trás e olhar com graça, olhar com pacificação. E a saudade é eu olhar para aquela data, para aquela situação e tentar projetar algo que não vai acontecer mais. Eu vou criar expectativa, vou ficar ansioso, vou ter problema. Então, dependendo da situação, e não tem jeito, você vai começar a fazer isso na sua cabeça agora, você vai falar, nossa, tem coisa que eu tenho saudade, tem coisa que eu tenho lembrança. E é assim que nós funcionamos. Eu não estou falando que tudo que aconteceu na minha vida eu tenho só lembranças. Não, tem coisa que eu projeto também, mas eu sei que isso vai me dar problema no futuro. Então eu tento amenizar. E aquilo que está pacificado, aquilo que eu vejo com graça, eu olho para trás e falo, não, acabou tal coisa. Por exemplo, eu saí de algumas comunidades, por exemplo, né? E eu lembro que eu olho agora, eu não tenho projeção do que eu seria se eu estivesse lá. Algumas comunidades evangélicas que eu estou falando. Mas eu olho para trás e vejo com graça. Falar, puxa, naquela época que eu estive lá, eu fiz isso, conheci fulano, conheci ciclano, e eu estou pacificado com isso. Então a lembrança me pacifica. E a saudade, ela me gera expectativa, ela me gera ansiedade, que pode gerar um problema. Veja, eu estou usando a palavra saudade e lembrança só como pretexto para te falar que se você teve um problema teve uma situação, aquela data acabou e você não tem jeito de voltar, se você projeta futuro com algo que você não tem, você vai gerar expectativa e ansiedade. Mas se você viveu um processo na sua vida e acabou, e você consegue olhar para trás e ver aquilo com graça, voltar a algumas situações que aconteceram e ver com tranquilidade, com pacificação, eu estou chamando de lembrança. São só semânticas, ok? É que eu tinha que usar duas palavras para a gente poder trabalhar, tá? Então, se você terminou alguma coisa e projeta, cuidado.
né? Se você terminou alguma coisa e olha para trás e vê com coisa assim que foi bom enquanto durou, então você está tendo lembrança e isso faz bem, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.